Olá, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Café com Graça. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, vamos à nossa dinâmica. Compartilhe o link, jogue nos grupos de WhatsApp, vamos despertar o povo para estudar a palavra de Deus. Dê aí uma curtida e faça um comentário, porque com certeza vai contribuir para a divulgação desse conteúdo. Amém? Nós estamos estudando o livro de Gênesis e estamos no final, encerrando a vida de Jacó. Eu disse para você que o estudo de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, é mais minucioso. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você vai estudar por personagens. Então, estudamos a vida de Abraão, estudamos a vida de Isaac, estudamos a vida de Jacó, estamos encerrando a vida de Jacó, e iremos estudar a vida de José, ok? Porém, aqui agora, esse final da vida de Jacó, ele já se mistura na vida de José. Então é como se nós tivéssemos terminado a vida de Jacó, agora ontem, e hoje já estamos entrando na vida de José. Porém, ainda na vida de Jacó, precisamos finalizar aqui, fazendo essa transição para a vida de José. Por que eu digo isso para você? Porque agora você tem um momento de maturidade de Jacó. Maturidade. Lembra que ele foi tratado por Deus em 3 experiências muito fortes? Primeira experiência, quando ele saiu da casa do seu pai, da sua mãe, e ele foi para a casa de Labão, ele para e ele tem uma visão. Foi a primeira experiência, a experiência de Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Ele teve a experiência da casa de Deus. Aí ele segue e vai ficar com Labão. Quando ele retorna para sua casa, que tem aquela questão dele encontrar com Esaú, ele tem a segunda experiência. Qual que é a experiência? Peniel. Vi a Deus face a face e a minha vida foi transformada. Ele tem a segunda experiência. Mas depois, Deus fala para ele voltar a Betel. E ao chegar a Betel, ele tem aquela experiência de purificação, de tirar os deuses, né? E tudo aquilo que nós já vimos. E aí ele chama aquele lugar de El Betel. Ou seja, Betel, Bet é casa, El é Deus, então é casa de Deus. Mas El Betel é o Deus da casa de Deus. Então ele tem 3 experiências muito fortes que trabalham a sua vida e leva ele a um nível de maturidade. Maturidade. Então depois de ser tratado por Deus, sua vida é totalmente transformada. Ele pega, então, uma certa maturidade. Você percebe, então, agora entrando na vida de José, quando José ainda estava no Egito, e ele fica sabendo, então, que José está vivo, está lá em Gênesis 45, 27, vamos ler? Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei, antes que eu morra. Então, essa aqui é o momento que ele fica sabendo que José está vivo. Nesse momento, então, ele percebe todo o plano dos seus filhos, os irmãos de José, que mentiram, tentaram matá-lo, jogaram no poço, venderam como escravo. Toda a história de José até ele chegar no Egito. Ele poderia simplesmente discipliná-los, corrigir, fazer alguma coisa, entende? Em detrimento a uma amargura de uma vida inteira sem José. Mas agora José é tratado. José foi tratado pela obra da cruz, foi tratado pelas experiências que ele teve com Deus. E ele agora é um homem cheio de maturidade. Então ele não censura os filhos, ele não condena os filhos, ele não traz culpa sobre os filhos, ele apenas quer desfrutar do seu filho José. Tá me entendendo? Então isso aqui é um ponto muito importante. Segundo,
Ele não se empolgou em nada por José ser o governador. Não manifestou nenhuma empolgação. Por quê? Porque agora, como ele foi tratado, ele foi totalmente desprendido do ego. Do ego. Então, José era o líder da maior nação conhecida, maior potência do mundo conhecido. E ele não fica empolgado com isso, ele não está empolgado com nome, ele não está empolgado com título, ele não está empolgado com posições. Por quê? Porque pessoas que foram tratadas por Deus não estão preocupadas em se gabar por coisa alguma. Tá me entendendo? Então você percebe aqui, no final da vida de Jacó, a maturidade. Terceiro, você não vê ele pedindo nada. Ele não pediu nada a Jacó, ele não pediu nada do Egito, ele não pediu nada a Faraó. Talvez, se fosse no passado, ele poderia, como era suplantador, como roubava, tentou enganar Esaú, enganou o pai, enganou Esaú, enganou o pai, né? Enganou o tio, de certa forma. Mas o que acontece? Agora, ele não quer enganar ninguém mais. Por quê? Porque foi tratado por Deus. Ele foi tratado por Deus. Então ele não pede coisa alguma. Ele simplesmente depende agora de Deus. Quando Jacó era velho, tanto José como Raquel foi retirado dele. Entendeu? Mas tudo isso foi tratamento também na vida dele. Para quê? Para gerar brandura, longevidade. Jacó viveu muito e no final ficou o quê? Tratado, trabalhado por Deus. Então o coração de Jacó não estava mais nas coisas terrenas, mas ele estava em Deus. Mas você sabe o ápice? O ápice aqui da maturidade você percebe na visão. Quando Isaac estava velho, ele perdeu a visão. Perdeu a visão dos olhos, ficou cego. Você lembra da história? Nós já estudamos aqui que Jacó enganou Isaac na hora da bênção. Se passou por Esaú. Ele disse, o cheiro é de Jacó, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Ou seja, ele foi enganado porque ele perdeu a visão natural e andou apenas pelos seus sentidos naturais. Ele tocou, ele cheirou, ele comeu a caça. Então Isaac errou na velhice porque andou pelos seus sentidos naturais. Mas você percebe que Jacó, que foi transformado por Deus, ele não fez como Isaac fez. Quando ele estava velho, ele também perdeu a visão. Perdeu a visão e José trouxe os dois filhos, os dois filhos de José, para que Jacó os abençoasse. Então José pega o mais velho, coloca debaixo da mão direita e coloca o mais novo debaixo da mão esquerda. E Jacó, naquele momento, faz algo inusitado. Vamos ler? Capítulo 48, verso 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Calma aí. Na hora de abençoar, José colocou o mais velho debaixo da mão direita e o mais novo debaixo da mão esquerda. E aí Jacó, diferente de Isaac, não anda pelos seus conceitos naturais. Jacó foi tratado por Deus, ele cruza os braços e abençoa de maneira diferente. José, olhando aquilo, fica indignado, fala, pai, o senhor está errado, meu pai está velho. Não é questão de velhice, é questão de maturidade. Ele percebeu pelo Espírito. E ele falou, esse aqui vai ser abençoado também, mas a bênção de Deus vai ser dessa forma. Ou seja, ele não andou mais por as questões naturais, pelos seus sentidos naturais, ele andou agora pelo Espírito. Então você percebe que o final da vida de Jacó é um final de maturidade. Ele amadureceu. Esse é o final de todos nós, Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, na nossa vida, tem que ser o iniciador de tudo. Ele começa tudo, ele é a fonte de tudo. Segundo a experiência,
nós temos que saber que nós temos a herança. Tudo o Senhor conquistou na cruz para nós. Então, assim como Jesus é herdeiro, nós também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as promessas de Deus. Mas Deus precisa trabalhar a nossa vida para que nós cheguemos à maturidade. Isso que aconteceu com Jacó. Nós temos que chegar ao ponto de não andar mais pelo aquilo que vemos. Não devemos andar mais por aquilo que tocamos, sentimos. Não andamos pela nossa vontade ou pelos nossos sentimentos. Nós andamos agora pelas direções do Espírito. Podemos perder a visão natural, mas não perdemos o sentido do Espírito. É assim que finaliza a vida de Jacó, com essa maturidade. Por isso, eu estou dizendo para você que, de certa forma, ontem nós terminamos a vida de Jacó. Hoje, essa vida, esse final da vida de Jacó se entrelaça com a vida de José. José, em hebraico, quer dizer que ele adicione. Que ele, Deus, adicione filhos. Esse é o significado. Ele é o primeiro filho de Raquel. Entendeu? Foi vendido como escravo injustamente. Foi acusado, né, pela esposa de Potifar, mas no final das contas ele se tornou governador no Egito. Ele foi um instrumento de Deus para preservar a vida, tanto do seu povo como dos demais, que eram os egípcios. Entendeu? Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E essas tribos foram conhecidas como a casa de José. Recebeu a bênção de Jacó e recebeu a bênção de Moisés. Isso está tudo registrado na palavra de Deus. Então você tem a história de José. A história de José é uma história conhecidíssima. Como eu disse para você, ele é filho de Raquel, né? Mas ele era o preferido do seu pai. Preferido, né? Mas ser preferido gerou o quê? Inveja e ódio dos seus irmãos, a ponto dos seus irmãos quererem matá-lo. Foi salvo por um dos seus irmãos chamado Rúben, que teve a ideia e falou, não, vamos matar, vamos vender ele como escravo. E ele então foi vendido como escravo, mas ele foi comprado por um oficial de Faraó, que era Potifar. E lá ele morou na casa de Potifar e administrou os bens da casa de Potifar, que veio a prosperar. Mas acontece que na casa de Potifar, a sua esposa se engraçou com ele, queria assediá-lo, e ele, nesse esquivar-se aí, foi acusado de tentar aí assediar a sua esposa. Ele que foi assediado, foi acusado de assediar. Consequência disso é que ele foi preso. Na prisão, ganhou a simpatia do carcereiro, interpretou os sonhos, entendeu? Acabou no final interpretando o sonho de Faraó e que previu ali uma grande fome, período de 7 anos de muita colheita, mas depois, posterior, 7 anos de grande fome. Ao apresentar ali as soluções administrativas para o Egito, ele foi colocado como governador. E foi, então, um instrumento de Deus, como eu disse, para preservar a vida do seu povo e também dos demais, né? Inclusive o povo do Egito. Então, José é conhecido como símbolo de vida abençoada e próspera. Mas ele também é um vocacionado aqui a transformar tragédias em bênção. Então nós vamos estudar vários tópicos aqui, vários pontos importantes na vida de José. Então José é um homem que sonhou os sonhos de Deus. Ele é um sonhador, né? Diziam, eis aí o sonhador. Você sabe, uma das coisas que traz vida para nós, além de ser cheios do Espírito Santo, é ter sonhos. É nítido quando você percebe uma pessoa que perdeu os sonhos. Ela veste mal, ela não é mais organizada como era, ela não tem as ambições que ela tinha antes, não tem os desejos que ela tinha antes, não tem os projetos que ela tinha antes. Então tudo na sua vida começa com um sonho.
Tudo na sua vida começa com a visão. Então, se você deseja servir a Deus, é necessário buscar uma visão de Deus. Uma visão de Deus. Eu sempre digo, traduzindo essa visão em palavra, que nós precisamos de uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Eu sou pastor, eu preciso de uma palavra de Deus para o meu ministério. Eu preciso de uma palavra de Deus para o meu casamento. Eu preciso de uma palavra de Deus para a minha família. Eu preciso de uma palavra de Deus para a minha vida financeira. Você precisa de uma palavra de Deus. Essa palavra é a sua visão, é o seu sonho, aquilo que sustenta. A Bíblia diz que antes de Jesus começar seu ministério, Deus bradou do céu e disse: este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, prazer. Essa palavra é que sustentou Jesus durante todo o seu ministério. Então essa visão aqui não é uma questão só de ser criativo, não, é de ser a vontade de Deus. É você buscar uma palavra de Deus que vai sustentar você no trilho que Ele tem para você, no sonho que Ele tem para você, para que você possa andar nas direções que Deus tem para você. José andou nas direções daquilo que estava escrito a seu respeito. Eu gosto do texto lá de Salmo 139, verso 16, vamos ler? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O que é isso? O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que antes que você fosse formado, fosse gerado e nascesse, todos os seus dias já foram escritos no livro de Deus. Escritos e determinados antes que cada um deles existisse. Aí você fica em crise. Você fica em crise dizendo: pastor, então, se eu estou vivendo coisa ruim hoje, é isso que Deus escreveu para mim? Não, não é isso que Deus escreveu para você. Deus escreveu para você como escreveu para José. Deus escreveu para você que você vai ser governador no Egito. Mas você vai passar em muitos momentos. E eu quero dizer para você que tem duas linhas tênues aí. Primeiro, é que para chegar lá você tem um processo de tratamento, como aconteceu na vida de Jacó, e José também vai ser trabalhado por Deus para quando chegar lá na frente vencer a amargura, vencer uma série de coisas, porque ele vai ter que receber os seus irmãos, né? E não pode estar amargurado com eles, porque foram os irmãos que intentaram todo aquele plano para matá-lo e depois vendeu como escravo e tudo mais. Mas tudo isso fez parte do processo na vida de José. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que Deus escreveu os nossos dias. E Deus é bom. Você tem que compreender que Deus é bom. Então, Deus não escreve coisa ruim. Deus só escreve coisas boas. Então, Deus escreveu coisas boas a seu respeito. A questão é que muitas vezes nós saímos daquele plano que Deus escreveu para nós. Por isso eu estou dizendo para você que o princípio começa com a visão. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar de Deus qual é o plano de Deus para mim. O plano de Deus para José era que ele fosse governador do Egito. Qual que é o plano de Deus para você? Qual que é o projeto de Deus para você? Então, se você viver dentro daquilo que Deus escreveu para você, então você vai viver o que está no Salmo 139. Todos os dias já foram escritos e determinados. Mas é perigoso, como o filho pródigo, sair da casa, sair daquilo que Deus escreveu, sair do propósito que Deus tem. Compreende o que eu estou dizendo? Mas aí a linha tênue é essa. Você pode dizer: ah, pastor, quer dizer que se eu for para o poço, é porque eu saí do propósito? Não. Isso quer dizer que essas experiências fazem parte de quê? Daquilo que você vai viver lá na frente. Mas aquilo já está no seu coração. O sonho já está no seu coração. A palavra liberada já está no seu coração. Então, tudo que você viver que é contrário àquilo que é o sonho de Deus para você, você tem que compreender que é um tratamento de Deus na sua vida. Compreende isso? José foi alguém que sonhou. Mas antes do sonho ser realizado, teve um processo de amadurecimento. Eu disse para você que nós temos que ter experiência de Abraão, tem que ter experiência de Isaac, mas tem que ter também experiência de Jacó. E José viveu a experiência de Jacó, de amadurecimento.
entende? Então não é diferente conosco. Deus vai fazer isso com você. Você é um grão de areia, que colocado numa ostra, o que acontece? Um grão de areia, quando é colocado numa ostra, inserido numa ostra, faz uma inflamação. E a secreção que é criada a partir dessa inflamação vai envolvendo aquele grão de areia. E aquele processo de irritação vai gerar o quê? Uma pérola. É isso que aconteceu na vida de José. Aconteceu que ele era um grão de areia. Mas esse processo todo transformou a vida dele. E no final, Deus cumpriu o propósito na vida dele. O propósito é que ele chegasse antes dos seus irmãos para preservar a vida, foi isso que ele disse. Amém? Então nós vamos ver aí o processo na vida de José. Qual foi o processo na vida de José? Primeiro, Gênesis 37, 11. Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ou seja, ele tinha ali a questão da inveja dos irmãos. Inveja dos irmãos. Então, aqueles que recebem a visão, a palavra de Deus, como eu disse para você, que é a primeira coisa que você precisa. Então, toda vez que você tiver uma visão, que Deus falar, que Deus te der um sonho, que Deus te der um projeto, o que vai acontecer? Você vai ter que lidar com as invejas. Vai ter que lidar com a perseguição, que foi o que aconteceu. Quando nós estudamos a história de Isaac, você percebeu que Isaac se tornou riquíssimo. Prosperou muito, aonde ele chegava, ele plantava e colhia. Mas o que aconteceu? Os filisteus tinham inveja dele. Tinha inveja dele. Jesus fala que todos aqueles que deixaram pai e mãe, por amor de mim, por amor do evangelho, vão receber 100 vezes mais. Mas ele acrescenta uma frasezinha. Ele fala que é com perseguição. Vamos ler? Marcos 10, 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então ele está dizendo o seguinte: se você renuncia coisas para servir a Deus por amor de Jesus e por amor do evangelho, você vai receber 100 vezes mais no presente. Mas essas coisas não vão chegar sozinhas. Elas vão chegar com um pouco de perseguição, porque toda inveja gera perseguição. Então não tem jeito. Se você prosperar, qual área for, se você tiver uma família muito abençoada, muito próspera, as pessoas vão ter inveja de você e vão perseguir você. Se você tiver uma vida financeira muito abençoada, muito próspera, as pessoas vão ter inveja de você e vão perseguir você. Se você é um pastor e tem uma igreja muito abençoada, uma igreja que cresce, uma igreja próspera, irmãos abençoados, células que multiplicam, as pessoas vão ter inveja de você e vão falar de você. Então não tem jeito. Se você tiver o favor de Deus traz em si essa questão da inveja e da perseguição. Então eu gosto de dizer o seguinte, que toda bênção traz em si um problema. Toda bênção. Toda bênção. Pastor, meu sonho é ter um filho. Aleluia. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aí Deus faz um milagre e você tem um filho. Aí junto vem uma série de problemas. Você não dorme à noite. Menino faz as coisas em cima da cama, você tem que limpar. Aí você chega para trabalhar, tá parecendo um zumbi, porque não dorme. Entende? Na hora do seu descanso, você chega em casa, trabalhou o dia inteiro, a sua mulher está cansada e fala, agora você vai olhar a criança. Então, junto com a bênção vem o problema. É assim que é. Ah, eu quero prosperar. Então, você quer prosperar, junto com isso vem uma série de coisas. Vem funcionários, gente que te leva na justiça, problema, desgaste. É assim que funciona. Então, a bênção de Deus vem, mas sempre vem os problemas juntos. Entende? Quais são os problemas? No caso aqui, a inveja e a perseguição. José era favorecido, tinha a bênção de Deus. Na casa do pai, ele era abençoado. A Bíblia diz que o pai fez veste para todos os filhos.
Ninguém usava roupa colorida. A roupa era como um linho, bege, branco, esbranquiçado, né, pro lado do bege. Então, se era branco, ficava bege, porque ninguém tinha sabão em pó na época. Então, o que acontece? As roupas eram aquela cor de terra. Essa era a roupa comum que todo mundo tinha. Mas a Bíblia diz que Jacó amava tanto José que mandou fazer para ele uma túnica colorida. Colorida. Então, roupas tingidas eram caríssimas. Caríssimas. Então, a roupa comum era sem cor. Então, o que ele fez? Fez uma túnica para ele de várias cores. Então, onde ele andava, destacava de todo mundo. Era roupa cara. É como se de 10 irmãos, 12 irmãos, 11 usasse roupa da feira e um usasse roupa da Brooksfield. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, se destacava demais. Destacava demais. Então, isso acarretou o quê? Esse favor, essa bênção acarretou o quê? Inveja. Inveja. Compreende? Então, primeira coisa aqui é que ele teve que lidar com a inveja dos irmãos. Esse foi um dos inícios do processo na vida dele. Depois, ele teve que lidar também com a depreciação. Depreciação vista na traição. Porque os irmãos o traíram. Gênesis 37, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então, ao ser depreciado aqui, primeiro ele foi jogado na cisterna e eles queriam matá-lo, mas aí Rúben então intercede e ao invés de matá-lo, eles tiram ele da cisterna e vende ele então como escravo. Ele que era o filho predileto do seu pai, agora foi depreciado e vendido como escravo. Então isso aqui é chamado de injustiça. Fizeram injustiça com José. Mas você sabe, eu queria deixar uma mensagem aqui para você sobre isso. Porque a tendência nossa é querer fazer justiça com as próprias mãos. E nós temos que abrir mão disso. Entender que a justiça pertence a Deus. É entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então José tinha uma visão de Deus. Amava o Senhor. E mesmo sendo injustiçado pelos seus irmãos, tudo aquilo foi revertido em bênçãos na sua vida. Bênçãos na sua vida. Então, quando você receber injustiça, seja de falatórios, seja de perseguições, seja de prejuízos, entregue nas mãos de Deus. Não faça vingança ou justiça com as próprias mãos, porque isso pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E não deseja a vingança, não. Que Deus pese a mão. Não. Entregue para Deus. Entregue para Deus. Alexandre Latueiro causou muitos males para Paulo. Mas Paulo falou, Deus cuide dele. Deus lhe dê a paga. Que Deus trate a vida dele. Que ele ajuste conta com Deus, não comigo. Comigo está tudo normal. É assim que tem que ser a nossa vida. Livre de qualquer amargura. Compreende? Então, você vê aqui que começa na vida de José um processo. Primeiro da inveja, segundo da traição. Amanhã nós vamos dar continuidade aqui à história de José. Com certeza você vai ser muito abençoado. Amém? Deus está começando um processo na sua vida. Talvez está terminando. Eu não sei se você está no processo do poço, se você está no processo da casa de Potifar, se você está no processo da prisão ou se você já está no governo, né? Mas eu sei de algo, aquilo que Deus plantou no seu coração, o Deus que te permite sonhar, também vai realizar o seu sonho. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do meu irmão, declaro que sobre ele repouse a bênção, a paz, a graça abundante do Senhor na vida dele.
e que ele possa, em nome de Jesus, como Jacó, chegar à maturidade, como José, chegar ao crescimento e o cumprimento do propósito do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amanhã, 8 da manhã, estaremos aqui estudando a vida de José no programa Café com Graça.